Queridos, expressar gratidão, essa é uma maneira de nós reconhecermos a ação de Deus nas nossas vidas, expressando gratidão por aquilo que Deus tem feito. Eu queria que você acompanhasse lá no texto de Lucas, capítulo 2, nós vamos ler do verso 21 ao 24, mas nós vamos até o 38 depois, com os próximos versículos. Lucas, capítulo 2, do verso 21 ao 24, diz o seguinte: Quando completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ser concebido no ventre. No verso 22, então, quando completou o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés. Aqui eu só quero fazer uma observação. A lei de Moisés, lá em Levítico, capítulo 12, falava o seguinte: então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada, antes disso não poderá ir ao santuário. Se fosse menino, 33 dias. Se fosse menina, 66 dias. Ela teria que aguardar o tempo da sua purificação para depois poder ir ao templo. Quando a gente lê o texto, não sei você, mas quando a gente começa a ler esse texto, parece que foi ao 8º dia que eles foram apresentar o menino. E não, nesse caso, a gente precisa observar esse detalhe. Foram depois de 33 dias, eles foram apresentar o menino. Continuando no texto, diz: José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Essa era uma oferta de uma família pobre, de uma família com poucos recursos. Por isso, 2 rolinhas e 2 pombinhos foram levados. Queridos, nós vamos ver a partir do verso 25, que Simeão e Ana, servos de Deus, esperavam a vinda do Messias. E eles ficaram maravilhados quando puderam contemplar a chegada do menino Deus. Que grande privilégio, queridos, poder ver as maravilhas com as promessas desse Pai amoroso. Quando nós entendemos os propósitos da nossa vida, quando priorizamos servir a Deus e entender a sua vontade, nós temos a sensibilidade de ouvir aquilo que Deus está falando. Nós conseguimos parar para perceber a ação do Espírito Santo e podemos ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Mas nós vivemos num mundo barulhento, correria. Às vezes a gente chega em casa, já liga a TV, ou já liga alguma música. A gente vive num mundo agitado. Mas nós precisamos, intencionalmente, parar para ouvir ao Senhor. Parar para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Por isso nós precisamos realmente separar um tempo específico para esse tempo de adoração. Se você quer entender aquilo que o Deus tem para a sua vida, você precisa ouvir a Deus. E para ouvir a Deus, nós precisamos nos conectar com Ele. Muito interessante olhar para a vida desse homem e dessa mulher. Expresse gratidão, porque Deus atende a pessoas como Simeão, homem justo e piedoso. Homem justo e piedoso. Acompanhe comigo no verso 25 e verso 26. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Lucas registra a reação inspirada de Simeão, quando os pais trouxeram Jesus ao templo. Queridos, a Bíblia não fala muito sobre quem era Simeão. Ela não traz muitos detalhes. Quem era esse homem? Quem era esse homem que estava cheio do Espírito Santo? O texto ali não deixa muito claro se ele era um sacerdote, a princípio parece não ser. Também não parece ser um homem importante, um cidadão importante. Nada sabemos acerca dele a não ser essa história que a Bíblia nos relata. Parece que Simeão era um homem comum. Essa é a impressão que me dá, lendo o texto, pesquisando sobre ele. Ela não o apresenta como um profeta. Ela, porém, traz um destaque que eu acho muito relevante.
ela destaca algumas características que fazem toda a diferença na vida de uma pessoa comum. Era um homem justo e piedoso. E ele aguardava a promessa do Senhor. Ele esperava pela consolação de Israel. Um homem justo e piedoso que aguardava pela consolação do seu povo. Características muito marcantes. E que deveriam fazer parte da vida de todos nós que somos cristãos, que conhecemos ao Senhor, deveríamos ter e ser reconhecidos como pessoas justas e piedosas. Pessoas que não vivem só para si. Pessoas que não estão só preocupadas com as suas coisas, com o seu ego, com a satisfação dos seus desejos. Mas pessoas que se preocupam, sim, com as pessoas que estão à nossa volta, com os necessitados, com aqueles que sofrem e com aqueles que não têm a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Essa deveria ser a nossa postura, a nossa maneira de viver os nossos dias, a nossa mente, o nosso coração deveria estar permeado por essa mensagem. Pessoas piedosas, pessoas justas. Outro detalhe que me chama a atenção desse homem é que esse homem estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele, e isso me parece que era contínuo. O Espírito estava com ele continuamente. E quando olhamos para a história da palavra de Deus, na antiga dispensação, lemos que o Espírito Santo vinha sobre pessoas em ocasiões especiais. Mas uma presença contínua me parece algo muito raro. Mas ao ler esse texto, parece-me que a plenitude do Espírito estava sobre a vida dele. Simeão era um homem especial, cheio da presença de Deus. E nós estamos falando de um período da história em que Deus estava em silêncio. Segundo os estudiosos, o período interbíblico é um período que trata-se ali de 400 anos, entre o livro de Malaquias e o Evangelho de Mateus. Foi o tempo em que o Senhor não falou com a coletividade de Israel. Mas quando lemos o texto, percebemos que o Senhor não deixa de falar com aqueles que o buscam. Simeão o buscava de todo o coração. Simeão era um homem que apresentava características diferenciadas. Porque além dele ser um homem justo e piedoso, ele é um homem que se preocupava com a sua nação. Era um homem que certamente orava pela sua nação. Você é uma pessoa que se preocupa com a sua nação? Eu não tenho dúvida que, se nós fizermos uma estatística aqui, todos nós nos preocupamos com a nossa nação. Mas muitos de nós nos preocupamos, mas não gastamos um minuto sequer orando, intercedendo pela nossa nação. Nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, jovens, adolescentes, ao invés de gastar muito tempo, às vezes, falando da política, criticando isso, criticando aquilo, porque o governo fez isso, o governo fez aquilo, nós deveríamos nos posicionar em oração. Nós deveríamos buscar a face de Deus e orarmos, clamarmos a Deus pela nossa nação. Nós deveríamos buscar o bem da nossa nação. Olhando para a história da igreja, lendo Jeremias, quando o povo foi deportado para a Babilônia, eles iam passar 70 anos no cativeiro. E eles estavam debaixo de um governo que eles não queriam. Eles estavam ali como escravos. E o que Deus mandou fazer? Deus mandou que eles deveriam orar pela cidade, que eles deveriam plantar, eles deveriam trabalhar, eles deveriam fazer as suas atividades. Por quê? Porque Deus iria abençoá-los se eles tivessem essa postura. E muitas vezes nós queremos ver a melhoria do nosso país. Eu quero, eu tenho certeza que você também quer. Mas a pergunta é: quanto tempo nós gastamos investindo para que esse país mude? Orando, buscando a presença de Deus, a despeito de qual governo seja. Nós não temos que nos preocupar com quem está no poder, porque
nós entendemos que o poderoso é o Senhor ao qual nós servimos, amém? E esse Senhor não perdeu o controle da história, meus queridos. Esse Deus não perdeu o controle da história, Ele continua no domínio, no governo e no poder. A Ele sim que nós devemos clamar, a Ele que nós devemos buscar, porque se cremos que a nossa vida está nas mãos dEle, é Ele que tem que continuar conduzindo a história desse país. E por isso nós, como povo que teme a Deus, devemos sim clamar, orar pelo nosso país, para que as mudanças que queremos ver aconteçam através de um povo que se coloca na brecha. Amém? Querido, Simeão era um homem diferenciado, tinha características diferenciadas. Ele não era um homem comum, pela postura dele. Sabe aquela história de todo mundo faz? Né? Às vezes a gente ouve dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, não, mas todo mundo faz. Simeão não era esse homem que vivia nesse lado do todo mundo faz. Ele era um homem diferente, que pensava e agia diferente. Simeão, um homem justo e piedoso, que desejava o bem da sua nação. Um homem que buscava Deus, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo está sobre a sua vida? Você é uma pessoa que tem comunhão com o Espírito de Deus? Você tem buscado regularmente a presença de Deus para a sua vida? Queridos, nós temos o bem mais precioso, o presente maior da história da humanidade, que é a salvação em Cristo Jesus, que é o Espírito Santo habitando em nós. O próprio Deus habitando em você. Agora, o que você tem feito com isso? Quanto tempo intencionalmente você investe do seu dia em comunhão com esse Deus? Quanto tempo você passa lá no seu quarto secreto, buscando a presença de Deus para ser cheio desse Espírito? Cheio da presença desse Deus? Para que você possa olhar para o dia a dia, para as demandas do dia a dia, mas possa olhar com um olhar de graça, de bondade, de misericórdia. Para que você possa perceber o mundo realmente de uma maneira diferente. Entendendo que aqui nós estamos de passagem. Aqui não é o nosso lugar. Mas nós só vamos entender isso, queridos, a partir de um tempo em que nós passamos na presença do Todo-Poderoso. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais longe do pecado nós vamos estar. Mais distante dessas demandas, dessas loucuras do mundo, nós vamos estar. E vamos estar mais sensíveis à voz de Deus. Quanto tempo você tem gasto na presença de Deus? Quanto tempo do seu dia você está buscando a Deus? Essa é uma reflexão, queridos, e ela precisa acontecer. Nós precisamos olhar para a nossa agenda, para as nossas demandas, e que são tantas, e perceber o que eu estou fazendo da minha vida. Estou passando pela vida? Ou ela faz sentido? Ou eu tenho um propósito maior? Simeão era um homem que tinha um propósito maior. Um homem que vivia, um homem que era justo, que era piedoso, que não estava preocupado com as suas necessidades pessoais, mas estava preocupado com o outro. O Espírito indica a Simeão que ele veria o Messias, o Cristo do Senhor, antes da sua morte. Simeão tinha uma revelação do Espírito Santo para a sua vida. Você tem uma revelação do Espírito Santo para a sua vida? Você caminha com essa segurança, com essa certeza daquilo que o Senhor tem para você? Aquilo que você faz, o trabalho que você desenvolve, as atividades que você tem, estão conectados com aquilo que Deus tem para a sua vida? Você é aquela pessoa que expressa, esboça alegria com aquilo que você faz no seu dia a dia, porque você está no centro da vontade de Deus para a sua vida? Queridos, isso faz toda a diferença. A maneira que Simeão vivia, um homem justo e piedoso, demonstra que ele confiava em Deus. Ele aguardou o tempo certo para o cumprimento da promessa.
Essa era uma promessa antiga para o povo de Israel. Nós vemos lá em Miqueias, 600 anos antes, o profeta falou da vinda do Messias. 600 anos. Esse povo aguardava pacientemente a promessa da chegada do Messias. Você tem aguardado a segunda volta do Messias também pacientemente? Você vive com essa consciência de que o Messias vai voltar? De que o nosso Cristo vai voltar para nos buscar? Ou você está tão conectado com esse mundo, com as demandas, com as atividades, que não tem nem tempo para pensar na eternidade? Queridos, nós estamos nesse mundo, estamos envolvidos em tantas demandas, mas a nossa mente, o nosso coração precisa estar conectado com a eternidade. Nós precisamos sim ter a consciência de que aqui é passageiro e que o nosso Cristo vai voltar. Você está aguardando o cumprimento de uma promessa para a sua vida? Como que você está aguardando essa promessa? Com alegria, com confiança? Ou você está reclamando, murmurando, porque as coisas não acontecem, porque as coisas estão lentas? Como que você tem se relacionado com o seu Deus? Expresse gratidão, querido. Expresse gratidão porque Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Se você tem uma promessa de Deus para a sua vida, pode ter certeza, Deus não vai falhar com você, porque Deus cumpre as suas promessas. Acompanhe comigo lá no verso 28. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Simeão louvou a Deus no momento em que pegou o bebê nos braços, pois viu o cumprimento da promessa. Também viu a grandeza daquilo que o Senhor estava preparando para o seu povo Israel. Queridos, e nessa parte do texto, vemos que Simeão considera a sua missão cumprida. Simeão disse: Senhor, pode me levar. Pode me levar. Ele adora a Deus e expressa a sua gratidão ao Senhor por ver a esperança da salvação preparada por Deus para todos os povos e para o seu povo, Israel. Quando lemos esse texto e olhamos para esse personagem, parece que pensamos que esse homem já era um homem velho, um homem idoso. Embora não haja nenhuma evidência, né? O escritor não falou quantos anos esse homem tinha. Mas nós vemos a alegria dele quando teve esse encontro com o Salvador e uma disposição. Ele disse: olha, agora posso morrer. Posso morrer. Já vi a promessa, foi cumprida. Não preciso mais me preocupar. E lendo os comentaristas, um dos comentaristas faz a seguinte observação: todo aquele que tem uma fé viva e real em Cristo pode morrer em paz. Todo aquele que tem uma fé viva e real em Cristo pode morrer em paz. Você pode morrer em paz hoje? Você morreria hoje sossegado? Nós ouvimos ali uma das batizandas que ela falou: olha, eu posso morrer hoje que eu vou para o céu. Ela tinha essa convicção. A pergunta é se você também tem essa convicção. Se você vive com essa segurança todos os teus dias. Se você está com a casa arrumada todos os dias a ponto de dizer: Senhor, se tu me levares hoje, eu tenho segurança que eu vou morar contigo no céu. Queridos, nós precisamos viver com essa certeza e com essa segurança. Se você é um cristão, teme a Deus, conhece a palavra, mas não tem essa segurança, você precisa buscar mais de Deus. Porque essa certeza e essa segurança todos nós temos. Porque Cristo morreu na cruz por nós, pagou os nossos pecados. E aquele que crer será salvo. Então, se você crê em Cristo, você tem que viver com essa certeza e com essa segurança. Por isso nós precisamos olhar para o céu, viver com essa perspectiva da eternidade. Porque a qualquer momento eu posso ser chamado. E eu tenho que ter essa segurança. Eu tenho que ter essa paz.
Por quê? Porque Ele me dá essa certeza. Nós temos que viver com essa esperança. Nós não podemos titubear quando alguém pergunta qual é o fundamento da nossa fé. Por que você crê dessa forma? Então, todo aquele que tem uma fé viva e real em Cristo pode morrer em paz. Aleluia! Amém? Se você teve esse encontro com Cristo, você está preparado para esse encontro, para morrer. Queridos, expresse gratidão como Ana, uma mulher que adorava a Deus. Aqui nós entramos no nosso segundo personagem deste texto bíblico. Do verso 36 e 37, o autor nos diz o seguinte: ali havia uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Lucas destaca que havia essa profetisa, e o texto conta um pouco mais da história desta mulher. Fala da sua descendência, fala que ela era uma profetisa, faz um destaque que ela era uma viúva, também fala da sua idade. Ela tinha 84 anos. Era uma pessoa idosa. Mas ela era uma pessoa idosa que tinha uma vida ativa. E ela vivia intensamente com propósito. Você conhece algumas pessoas que vivem intensamente com propósito e que não se deixam abater pela idade, mas continuam perseverantes, ativos, entendendo o seu propósito, enquanto o Senhor não o chamar, quer ser útil para esta sociedade, para as pessoas, quer fazer a vida valer a pena. Uma pessoa idosa que tinha uma vida ativa. Eu queria ler com vocês um texto que está lá em Eclesiastes, capítulo 12, mas depois eu só vou ler o cômputo ali no versículo 1, mas depois eu te desafio a você ler o texto todo e a perceber os detalhes daquilo que esse texto apresenta. Eclesiastes 12, capítulo 12, verso 1 diz o seguinte: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Perto da virada do século XX, o psicólogo Stanley Hall afirmou que essa era uma descrição mais pessimista da velhice que ele já tinha visto alguém escrever. Porém, ela também é muito realista. A passagem nos diz que as pessoas idosas não se alegram com a idade. E aqui ele está fazendo uma recomendação para o jovem, né? Olha, você que é jovem, preste atenção. Busque a Deus enquanto é tempo. Lembre-se do seu Deus, busque a Ele. Não deixe os anos passar, não fique longe dEle. Os dias podem ser nebulosos. A força se esvai, a proximidade da morte se torna mais perceptível. Quando a gente é jovem, a gente não pensa em aposentadoria, não pensa em morrer. Eu acho que quando a gente é jovem, a gente pensa que é eterno até. Mas quando os anos vão passando dos 50, 55 como eu, a gente vai tendo uma percepção de que os dias agora estão menores. De que o meu tempo agora é menos do que eu já vivi, certamente. E é importante nós termos essa consciência para vivermos bem esses dias. E principalmente vivermos ao lado do Criador. Então, algumas pessoas, elas olham para a vida e também olham com um certo pessimismo. Os dias estão curtos, a vida está acabando, ficam desanimadas com a vida. Mas aqueles que conhecem a palavra de Deus não podem viver desanimados. Os dias que o Senhor nos deu para vivermos nessa terra precisam ser vividos para a glória de Deus. E eu te pergunto, que oportunidades você está deixando passar por achar que já não dá mais tempo? O tempo passou, já não tenho mais tempo. Talvez eu não quero mais. Já cansei, já fiz a minha parte. Eu quero dizer para você que o mundo missionário está de braços abertos para pessoas que já criaram os filhos, que têm oportunidades hoje de visitar um missionário no campo, passar alguns dias, vendo vários projetos que nós temos. Você pode ir até lá,
fortalecer os nossos missionários. Esse é só um exemplo. Nós temos a nossa ONG, a nossa BC Vida. Existem várias demandas aqui. A sua igreja funciona todos os dias, das 8 às 22. E nós temos muitas atividades aqui que você pode se voluntariar e pode servir a sua igreja. Mas talvez você também é um jovem e tem deixado passar as oportunidades de Deus. É importante você refletir. A vida está passando e o que você está fazendo com ela? Essa é a pergunta que tem que sair ressoando na nossa mente e no nosso coração nesta manhã. A vida está passando, os dias estão passando. A pergunta é se você está vivendo com um propósito ou não. Talvez quando eu chegar lá nos 50 eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E se não chegar aos 50? E se não chegar aos próximos 5, 10, 15 anos que talvez a gente tenha de expectativa? Ninguém sabe. Ninguém tem uma certidão aqui dizendo, olha, vou viver 90, 100 anos. Ninguém tem. Por isso eu preciso viver os meus dias para a glória de Deus. Todos os dias precisam ser para o Senhor, porque aí sim fará sentido. Essa profetisa nunca deixava o templo, ela não deixava a presença de Deus. Era uma mulher que vivia integralmente para o Senhor. O seu tempo estava totalmente ocupado com adoração ao Senhor. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Você tem o hábito de jejuar? Quando foi a última vez que você fez um jejum? Que você consagrou um tempo ao Senhor? Se abdicando do alimento físico ali para se dedicar a um tempo de adoração a Deus. Talvez isso seja radical. Então, quanto tempo você tem dedicado em oração? Tempo de comunhão, tempo de estar no quarto secreto na presença de Deus? Queridos, essas coisas são muito importantes. Separar um tempo para jejuar, separar um tempo para estar no quarto secreto, são muito importantes. Porque se queremos ouvir a Deus, nós precisamos buscar um ambiente que me aproxime de Deus. Nós precisamos ir para o nosso quarto secreto e lá dedicarmos um tempo de adoração ao nosso Deus. E aí eu tenho certeza que você vai ouvir coisas de Deus para a sua vida, para a sua história, para a sua família, para o seu dia a dia. Como nós precisamos desenvolver esse hábito, queridos. É importantíssimo separarmos esse tempo. No verso 38, tendo chegado ali naquele exato momento, começou a dar graças a Deus e a falar a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana chegou no templo no momento exato da apresentação do menino Deus. Nesse mesmo instante ela começou a falar a respeito do menino para todas as pessoas que estavam ali. Queridos, Ana aguardava por esse dia, pois certamente o Espírito Santo que havia falado com Simeão também havia falado com Ana. Ela chegou naquele exato momento em que o menino estava sendo apresentado. Ela também aguardava essa promessa. Ela também tinha essa certeza, essa convicção daquilo que Deus ia fazer, que ela conheceria o menino. Você tem se mostrado sensível à voz do Espírito Santo? Para ficarmos maravilhados como Simeão e Ana com as coisas de Deus, precisamos estar sensíveis ao Espírito de Deus. E o Espírito habita em você, querido. E Ele quer falar com você. Mas para isso você precisa dar ouvidos a Ele. Separar um tempo específico para Ele. A Bíblia está repleta de promessas. Portanto, precisamos sonhar os sonhos de Deus e buscar a sua vontade para a nossa vida. Assim como para Simeão e Ana, a nossa espera e confiança deve basear-se na palavra de Deus. Vou repetir, assim como para Simeão e Ana, a nossa espera e confiança deve basear-se na palavra de Deus.
Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai mudar muita coisa no nosso dia a dia, se nós estivermos confiados na promessa da palavra de Deus. Por quê? Porque ela vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir na sua e na minha vida. Mas para isso nós precisamos ter essa intimidade. Queridos, o Natal está chegando. E nós precisamos estar permeados de gratidão. Nosso coração deve transbordar desta alegria, daquilo que Deus tem feito. É um tempo especial para nós, cristãos. É um tempo sem igual. É um tempo de oportunidades. Oportunidades de declararmos realmente quem é o aniversariante. Que o Messias chegou. Que o Messias veio a esse mundo. Vamos celebrar o nascimento do nosso Salvador. Jesus Cristo chegou ao mundo caído para nos resgatar dos nossos erros, das nossas falhas e para nos dar uma nova vida. Tempo de oportunidade.